começando mais um domingo! Beijo do gordo! Uau! Então corta pra mim, senão aqui corta é só pra mim que corta. Hoje, você irá se emocionar com os 60 inesquecíveis apresentadores famosos da TV que infelizmente já morreram e você não se lembra. Inscreva-se e deixe nos comentários qual deles você sente mais falta. Iniciamos com Chacrinha, que apresentou diversos programas de auditório, nos quais lançou muitos cantores de sucesso e criou bordões muito populares, como "Eu vim pra confundir, não para explicar". Esse grande comunicador faleceu aos 70 anos em junho de 1988, vítima de um infarto e insuficiência respiratória derivados de um câncer de pulmão. O jornalista Ricardo Boechat começou sua carreira como repórter, mas alcançou mais destaque como âncora de rádio e TV. Esteve à frente do Jornal da Band por 13 anos ininterruptos, mas infelizmente Boechat faleceu de forma trágica aos 66 anos em fevereiro de 2019. Isso pois o helicóptero no qual estava caiu na rodovia Anhanguera. Já o costureiro mais ousado do Brasil, Clodovil Hernandes, pensou que participar de programas de TV o ajudaria a alavancar a sua carreira na moda. Mas foi assim que ele se tornou apresentador de diversos talk shows em diferentes emissoras. Clodovil nos deixou em março de 2009, vítima de morte cerebral após um AVC. Na época, ele era deputado estadual e tinha 71 anos. Um dos grandes nomes da vanguarda da TV Gazeta, Carlos Aguiar, comandou o Show de Viola e o programa Carlos Aguiar. Ele fez grande sucesso com o público e ficou no ar até os anos 80, pois faleceu, vítima de insuficiência respiratória, no auge dos 41 anos em outubro de 1988. Além de apresentador, Chico Anísio foi um notório humorista que marcou a história por seus inúmeros quadros e programas na Globo. Eternizado por produções como Escolinha do Professor Raimundo e Chico Anísio Show, ele também apresentou quadros no Fantástico. Chico faleceu aos 80 anos em 23 de março de 2012 por falência múltipla dos órgãos. Hebe Camargo foi uma das maiores damas da TV brasileira e estava apresentando programas desde a década de 60. Ela passou por diversas emissoras, como Record, Tupi e Band, até chegar ao SBT, onde apresentaria o programa que levava seu nome, Hebe. Infelizmente, a rainha da TV nos deixou em setembro de 2012, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Sem dúvidas, Flávio Cavalcante foi um dos mais famosos e polêmicos comunicadores de televisão, fazendo grande sucesso à frente de programas como Programa Flávio Cavalcante e A Grande Chance. Em maio de 1986, Flávio conduziu uma breve entrevista e levantou o dedo para o alto, falando seu bordão: "Nossos comerciais, por favor." Mas ele não retornou ao programa porque sofreu uma isquemia cardíaca. Ele partiu 4 dias depois, aos 63 anos. O apresentador João Silvestre participou da inauguração da TV Tupi no Rio de Janeiro e comandou o programa de perguntas e respostas O Céu é o Limite. Em janeiro dos anos 2000, ele faleceu aos 77 anos por consequência de uma doença degenerativa dos pulmões que o mantinha internado em um hospital na Flórida há meses. Músico e violeiro, Rolando Boldrin foi um dos maiores divulgadores da música sertaneja e caipira na TV. Ele comandou programas musicais como Som Brasil e Senhor Brasil. Por decorrência de uma insuficiência respiratória e renal, Boldrin nos deixou aos 86 anos em novembro de 2022. Cristóvão Barros de Alencar começou sua carreira como radialista na Paraíba, mas se mudou para São Paulo, onde trabalhou em emissoras como Cultura e Tupi. Depois, ele se tornou cantor e apresentador de rádio e TV, com o programa Barros de Alencar. Após ser internado por problemas cardíacos, Alencar faleceu em junho de 2017, aos 84 anos. Outra grande expoente da música caipira na TV foi a cantora e apresentadora Inesita Barroso, que apresentou o programa Viola, Minha Viola, por 35 anos, um projeto do qual ela só saiu após sua morte, em 8 de março de 2015.
Inesita já tinha 90 anos quando faleceu em decorrência de insuficiência respiratória. O carismático apresentador Rodrigo Rodrigues marcou presença em diversas emissoras como a TV Cultura, Band e até o Sport TV. Ele nos deixou precocemente aos 45 anos em julho de 2020, vitimado por uma trombose ocasionada por complicações da Covid-19. Já a grande jornalista Lúcia Leme foi uma das mais longevas apresentadoras do programa Sem Censura, que ficou no ar com ela de 1986 a 1996. Em 8 de março de 2021, às vésperas do seu aniversário, Lúcia perdeu a luta contra um câncer de pulmão e faleceu aos 82 anos. Conhecida como a vovó mais querida do Brasil, a cozinheira Palmirinha se tornou um ícone da TV. Ela foi convidada por Ana Maria Braga para participar do seu programa Anote e Anote, mas depois foi para a TV Gazeta, onde estrelou seu próprio programa de culinária. O país perdeu a Palmirinha em maio de 2023, após um agravamento de seus problemas renais crônicos. Ela já tinha 91 anos. Reliaquim Araújo foi âncora de telejornais de diversas emissoras, como o Jornal da Globo e Jornal do SBT. Em 2016, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas e acabou falecendo por complicações da doença em julho do mesmo ano, aos 75 anos. No jornalismo esportivo, Márcio Guedes mostrou que tinha diversas facetas, pois atuou como repórter, colunista e comentarista, mas também foi apresentador do programa No Mundo da Bola da TV Brasil por muitos anos. Aos 75 anos, vítima de um câncer, Márcio faleceu em uma madrugada de março de 2023. Outro jornalista esportivo que nos deixou recentemente foi Alan Neto, que caiu no gosto popular durante o programa Trem Bala, que é dedicado aos times de futebol do Ceará. No programa, ele marcou o famoso bordão "Olha o dedo do Trem Bala". Infelizmente, Alan enfrentou um quadro de pneumonia e faleceu no início de abril de 2024, aos 83 anos. Márcia Mendes foi a primeira jornalista a apresentar o Jornal Nacional, mas também tinha o Jornal Hoje e o Fantástico no seu currículo. Márcia partiu precocemente em julho de 1979, aos 32 anos, quando um quadro de leucemia fez com que ela entrasse em coma. Tido como o criador da frase "uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa", Juarez Soares foi narrador, jornalista e apresentador do programa Show do Esporte da Band. Ele faleceu em julho de 2019, aos 78 anos, vitimado por um câncer de bexiga e intestino. O primeiro apresentador da TV brasileira a gente não esquece. Romero Silva ficou à frente do programa TV na Taba, da TV Tupi. Ele também foi o primeiro apresentador de um programa de jovens, o Grêmio Juvenil Tupi. Em setembro de 81, o Brasil deu adeus a Romero, que partiu aos 63 anos. A causa da morte não foi divulgada. Abel Freitas era o simpático apresentador do programa Manhã na Band. Ele faleceu precocemente em dezembro de 2021, aos 36 anos, por complicações da Covid-19. A colunista e comentarista Cristiana Lobo foi apresentadora do programa Fatos e Versões da Globo News, onde ficou mais conhecida. Cristiana faleceu em 11 de novembro de 2021, aos 64 anos, em decorrência de um mieloma múltiplo agravado por pneumonia. Já o grande jornalista Joelmir Betting apresentou muitos programas, como Multiplicação do Dinheiro e Espaço Aberto. Além disso, foi âncora do Jornal da Band. Joelmir partiu em novembro de 2012 em decorrência de um AVC hemorrágico aos 75 anos. Conhecido como o Homem do Sapato Branco, nome do seu principal programa, Jacinto Figueira Júnior foi o pioneiro do jornalismo policial na TV. Em dezembro de 2005, ele infelizmente faleceu devido às graves sequelas de um derrame. Jacinto tinha 78 anos. Muito conhecido por seu trabalho em jornais, Paulo Francis migrou para a TV nos anos 80 e, na década seguinte, se tornou um dos apresentadores do programa Manhattan Connection e também do Milênio.
Francis, que estava em Nova York, faleceu em decorrência de um ataque cardíaco aos 66 anos em fevereiro de 1997. O jornalista Roberto Avallone apresentou diversos programas esportivos ao longo de sua vida, como o clássico Mesa Redonda da TV Gazeta e o Bola na Rede. Avallone, com 74 anos na época, sofreu um infarto agudo do miocárdio e partiu em fevereiro de 2019. Um dos lendários apresentadores de programas de auditório, Dárcio Campos, comandou alguns programas para o público jovem nos anos 70 e 80. Em agosto de 1995, ele partiu com apenas 49 anos como uma das vítimas que a AIDS fez naquele período. O conhecido como Rei da Pilantragem, Carlos Imperial, foi o responsável pelo lançamento musical de grandes cantores, como Roberto Carlos e Elis Regina. Esteve à frente do programa de variedades Meio-Dia e do programa Carlos Imperial, ambos na TV Tupi. Aos 56 anos, Imperial faleceu vítima de uma miastenia grave em novembro de 1992. Um dos maiores locutores esportivos da TV, Luciano do Vale, também criou e apresentou programas como o Show do Esporte e Apito Final da Band. Do Vale faleceu com 66 anos, vítima de um infarto em abril de 2014, no momento em que chegava em Uberlândia para cobrir um jogo de futebol. Uma das pioneiras da TV no Brasil, Clarice Amaral, foi quem apresentou o primeiro programa infantil brasileiro com plateia. Nos anos 80, após sofrer um traumático assalto em São Paulo, ela decidiu abandonar a carreira e viver longe dos holofotes. Faleceu no dia 27 de junho de 2020, aos 84 anos. A causa da sua morte não foi divulgada. O jornalista e escritor Paulo Henrique Amorim apresentou diversos programas, como o Jornal da Band e o Domingo Espetacular, do qual foi âncora por 13 anos. Vítima de um infarto fulminante, Amorim faleceu aos 77 anos em julho de 2019. Ele foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional. Hilton Gomes dividiu bancada com Cid Moreira, após se destacar em coberturas jornalísticas e ter uma passagem pelo Jornal da Globo. Hilton faleceu de parada cardiorrespiratória aos 75 anos em outubro de 1999. Aos 20 anos, Fábio Brunelli foi o âncora mais jovem da TV a apresentar um jornal de rede nacional. Por 2 décadas, ele foi apresentador do RJTV da TV Rio Sul, afiliada da Globo. Infelizmente, Fábio partiu em março de 2021, aos 51 anos, enquanto estava internado para tratamento de um câncer. Já o radialista Heron Domingues comandou muito bem o telejornal Pirelli e o Jornal da Noite. Vítima de um infarto fulminante enquanto dormia, Heron faleceu em agosto de 74, aos 50 anos. Maurício Loureiro Gama foi o primeiro apresentador de telejornal do Brasil, inaugurando o telejornalismo da TV Tupi no Imagens do Dia. Ele faleceu aos 91 anos em agosto de 2004, ao ser vencido por um quadro de pneumonia após 22 dias internado na UTI. O apresentador Raimundo Varela, por sua vez, se tornou conhecido por criar o formato do programa Balanço Geral, clássico da Record, mas também apresentou o Jogo Aberto na Bahia. Em 7 de setembro de 2023, após passar por um período internado, Raimundo faleceu aos 75 anos. Você deve se lembrar do comunicador Orival Pessini, que participou e apresentou programas infantis e humorísticos. Sempre estava caracterizado como um de seus variados personagens. O Fofão é um dos seus maiores destaques. Ele faleceu aos 72 anos em outubro de 2016, após ser internado para fazer um tratamento contra um câncer no baço. Francisco Gottschalk criou um programa na rádio chamado Hora Israelita, dirigido à comunidade judaica de São Paulo. Posteriormente, esse programa migrou para a TV, ganhando o nome de Mosaico na TV. Lá ele continuou sendo apresentador, mesmo quando o programa foi para outras emissoras. Gottschalk faleceu em 27 de maio de 2012, aos 88 anos, por causas desconhecidas pela mídia.
A irreverente Dercy Gonçalves foi uma das mais destacadas humoristas e atrizes do Brasil. Ela também foi apresentadora, pois comandou programas como o Dercy de Verdade e Dercy Sempre aos Domingos. A musa da TV e do teatro faleceu aos 101 anos em julho de 2008, de sepse pulmonar e insuficiência respiratória. Com longa carreira no radialismo esportivo, Luiz Mendes foi um dos criadores do popular segmento de programas de debate esportivo de mesa redonda. Ele apresentou o grande Resenha Facite na TV Rio durante os anos 50. Após sofrer complicações decorrentes da leucemia, ele faleceu aos 87 anos em outubro de 2011. Chamado popularmente de Zé Italiano, foi um radialista esportivo que se tornou conhecido por imitar as vozes dos treinadores dos times de São Paulo. Ele, inclusive, apresentou e participou de inúmeros programas de mesa redonda na TV Gazeta. Em setembro de 86, Zé Italiano faleceu aos 55 anos, supostamente por um ataque cardíaco fulminante. A grande cozinheira Ofélia Annunziato se tornou uma célebre apresentadora de programas de culinária a partir do icônico Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Infelizmente, um infarto a levou aos 73 anos em outubro de 98. Wagner Montes iniciou sua carreira como repórter policial na Rede Tupi, mas se tornou muito conhecido como apresentador de programas jornalísticos na Record TV Rio. Ele faleceu aos 64 anos em janeiro de 2019, após ser internado para tratar uma infecção urinária, mas já lutava contra um câncer. Especializado na cobertura de esportes, Fernando Vanucci apresentou o Globo Esporte, Esporte Espetacular e Bola na Rede. Outra vítima de infarto, Vanucci faleceu aos 69 anos no dia 24 de novembro de 2020. Sabia que a grande Glória Maria foi a primeira repórter a realizar matérias ao vivo e a cores na TV brasileira? Ela foi também a célebre apresentadora de programas como Fantástico e Globo Repórter. Com 73 anos, Glória partiu em fevereiro de 2023 em decorrência de um câncer de pulmão que originou metástases. Já o apresentador e humorista Jô Soares foi um dos grandes nomes da nossa TV e um dos precursores do gênero de talk show noturno no Brasil. Ele comandou o programa do Jô por 16 anos na Globo. Sua morte, causada por pneumonia, chocou a todos no fatídico 5 de agosto de 2022. Jô já tinha 84 anos. Sem dúvidas, o célebre Gugu Liberato fez história na TV. Seu primeiro programa foi o Viva a Noite, seguido pelo conhecido como Sabadão Sertanejo, o icônico Domingo Legal e o programa do Gugu. Infelizmente, o apresentador teve morte cerebral após uma queda acidental em sua casa na Flórida em novembro de 2019, quando tinha 60 anos. Autor de grandes reportagens investigativas, Marcelo Rezende apresentou Cidade Alerta, Domingo Espetacular e até o Fantástico. Rezende nos deixou aos 65 anos em 16 de setembro de 2017, vítima de falência múltipla de órgãos em decorrência do câncer. O apresentador Bolinha se tornou célebre por apresentar o programa Clube do Bolinha, que ficou no ar por 20 anos na Band. Ele faleceu aos 61 anos, vítima de um câncer no aparelho digestivo. Sua morte foi confirmada no dia 1º de julho de 1998. Maurício Torres, um apresentador esportivo que trabalhou na Globo, apresentando programas como o Globo Esporte, Esporte Espetacular. Ele se transferiu em 2005 para a Record, onde apresentou o Esporte Fantástico e Esporte Record News. Em 2014, Maurício se deslocava entre o Rio e São Paulo para fazer uma cobertura esportiva quando passou mal no voo. Após o incidente, ele ficou internado por um mês devido à arritmia. Foi uma piora em seu quadro de saúde causada por uma infecção pulmonar que o levou à morte em maio de 2014, aos 43 anos. Qual desses apresentadores você sente mais saudade? Me conte nos comentários. E não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Fiz um vídeo que ficou muito bom e você vai gostar. Vou colocar aqui na tela para você. Até mais!